Primeira sentença forte sobre potencial: Deus nunca se arrependerá de lhe ter confiado a si potencialidades. Deus nunca se arrependerá daquilo que lhe confiou, daquilo que lhe deu a si. Porque nem sempre uma pessoa que recebe um potencial de Deus, e toda a gente aqui tem potencial, toda a gente aqui tem talentos, tem dons, tem vocações, toda a gente, não há ninguém que não entre neste mundo que não traga consigo alguma capacidade, alguma habilidade, algum jeito para alguma coisa, e isso é de Deus. Agora, eu posso realmente ter um potencial dentro de mim e não fazer nada com ele. Como já falámos aqui, eu posso prejudicar o meu potencial e posso atrofiar o meu potencial. Mas mesmo assim, Deus não se arrepende de me ter confiado potencialidades. Então, com base nesta verdade, você nunca vai perder as potencialidades que Deus lhe deu. Elas sempre vão ficar consigo. Não existe esta coisa de Deus habilitar uma pessoa, capacitar uma pessoa e depois, porque se chateia com ela, Deus remove da pessoa essa capacidade, essa habilidade, esse potencial. Isso não acontece, porque Deus não vai tirar da pessoa o potencial que lhe deu, mesmo que a pessoa o enterre, mesmo que a pessoa o atrofie, mesmo que a pessoa o prejudique. Deus não se arrepende de ter dado às pessoas aquilo que lhes deu. E nós temos que saber disto. E é por isso que São Paulo aos Romanos, neste capítulo 11, verso 29, ele diz: porque os dons e a vocação que Deus dá a uma pessoa, Deus a dá sem arrependimento. Ou seja, Deus não vai lá para tirá-la da pessoa, para arrancá-la da pessoa. Não. Se Deus lhe deu uma capacidade, uma habilidade, um potencial, existe dentro de si, Deus nunca vai tirá-lo da sua vida. Agora, logicamente, eu tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. Se Deus me deu e eu sei, então é meu dever trabalhá-lo, libertá-lo para abençoar quem está à minha volta. Mas Deus nunca se vai arrepender daquilo que me confiou, ou de me ter dado aquilo que me confiou como potencialidade. Há um verso em Números 23, 19. Abra aí na sua Bíblia, Números 23, verso 19. Números é no princípio da Bíblia, é um dos primeiros 5 livros escritos por Moisés. Os 5 livros chamam-se Pentateuco. Números 23, 19. Anote bem esta palavra: Deus não é homem. Alguém repita: Deus não é homem. Deus é uma pessoa, mas não é homem. Diz a Bíblia: Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O Balaão estava a dizer que Deus, não sendo homem, não sendo como nós, quando Ele dá alguma coisa, Ele não se arrepende de o ter dado. Quando Ele confia alguma coisa a alguém, Ele não se arrepende de o ter confiado. Quando Ele fala alguma coisa, Ele não se arrepende daquilo que falou. Não mente, não pode mentir. Por isso, com base nesta palavra, você pode se firmar nesta verdade: aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus lhe confiou, o potencial que Ele colocou em si quando você nasceu e entrou no mundo, ou o potencial que foi acrescentado durante o seu caminhar com Cristo, Deus não vai tirá-lo.
Deus não vai arrancá-lo de si. E Deus não está arrependido de lhe ter dado o que deu, de lhe ter confiado aquilo que lhe confiou. Porque dons e vocações são dados sem arrependimento. Alguém diga amém. Segunda sentença forte sobre o potencial. Satanás é um ladrão, mas ele não é um ladrão do potencial das pessoas. Entenda bem isto. O diabo não pode roubar-lhe aquilo que Deus lhe deu como potencial. Se Deus lhe deu alguma capacidade de fazer alguma coisa, o diabo não vai conseguir tirar essa capacidade de você. Por exemplo, se uma pessoa nasce com uma capacidade de administrar, se uma pessoa nasce com uma capacidade de gerir, se uma pessoa nasce com uma capacidade de, sei lá, desenvolver artes com muita qualidade, se uma pessoa nasce com uma capacidade, uma habilidade de tocar, de cantar, de dançar, Satanás, o diabo, nunca vai conseguir tirar essa capacidade da pessoa. Nunca. Porque ele é ladrão, mas ele não pode roubar o potencial que Deus colocou dentro das pessoas. Se você chega à igreja, recebe Jesus, e o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, te dá dons, Satanás, o diabo, não pode roubar-te os dons que Deus te deu. Ele não pode tirar de nós o potencial que nos foi confiado por Deus. Ponha isto no seu coração. E alguém diz, mas ele é ladrão. A Bíblia diz, Satanás é ladrão. É ladrão, mas não pode roubar o potencial que Deus nos deu. Então o que é que ele faz? O trabalho dele não é roubar o potencial que existe em nós, mas é fazer-nos acreditar. Anote bem. É fazer-nos acreditar. O que é que eu disse? Fazer-nos acreditar que aquilo que nós temos e podemos não vai ser útil a ninguém, não vale de nada, não vai produzir resultado. O diabo não pode roubar o seu potencial. Ele não pode tirar as suas habilidades, as suas capacidades que nasceram consigo, nem os dons que Deus pôs na sua vida. Mas ele vai trabalhar para te convencer, para te levar a acreditares que aquilo que Deus te deu, que tu tens, não é grande coisa, não vale a pena libertar, é inútil, não vai abençoar ninguém. E as pessoas, quando acreditam nas mentiras do diabo, elas convencem-se da mentira e dizem, bem, você acha que eu sou uma pessoa que sei fazer alguma coisa? Não, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo abençoar ninguém, a minha vida não presta, não tem valor, não faz sentido, não sirvo para coisa nenhuma. E toda a gente tem um potencial dentro de si. O diabo não roubou o potencial que a pessoa tem, mas conseguiu convencê-la na cabeça, nas ideias, de que aquilo que ela tem, não tem, ou que aquilo que ela tem não vale de nada, não funciona, não presta. E é aqui que nós temos que lutar com Satanás, o diabo. Leia comigo 2 de Coríntios capítulo 11, segunda carta a Coríntios capítulo 11, verso 3. Segunda carta aos Coríntios 11, 3, a Bíblia diz, mas temo, São Paulo diz, tenho receio, que assim como a serpente enganou Eva, alguém repita, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. São Paulo estava preocupado com a igreja dos Coríntios, e aquilo que preocupava Paulo era que Satanás, o diabo, os enganasse. Tente-me entender. Paulo não estava preocupado que o diabo roubasse deles os dons que eles receberam, as habilidades, as capacidades que Deus lhes deu, mas ele estava preocupado que o diabo os
enganasse, corrompesse a mente, colocasse ideias na cabeça que os desviasse do propósito de Deus. E os irmãos têm que entender esta verdade. Satanás, o diabo, é um falhado, é um derrotado. E a sua grande ferramenta hoje, a sua grande arma hoje é a arma da mentira. Existem dois poderes em todo o universo. Dois poderes. Primeiro poder, o poder do Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, Jesus. Segundo poder, o poder da alma dos homens. O poder da decisão que Deus confiou a cada homem. E alguém vai me dizer, e Satanás, o diabo? Satanás, o diabo, não tem poder. Desde o dia que Jesus se levantou de entre os mortos, que ele perdeu todo o seu poder. Porque Jesus levantou-se de entre os mortos e disse: é-me dado a mim todo o poder no céu, mas também todo o poder na terra. Jesus tem todo o poder, não é parte, é todo, tanto no céu como na terra. Satanás ficou despido de poder. Qual é a sua estratégia? Enganar. Ele precisa que as pessoas o ouçam. Ele precisa que as pessoas lhe obedeçam. Ele precisa que as pessoas façam o que ele diz. Porque no dia que uma pessoa o seguir e lhe obedecer, essa pessoa sujeita-se a ele. E ao sujeitar-se a ele, ele vai governar a vida da pessoa e fazer gato-sapato da vida da pessoa. Mas ele precisa que a pessoa se deixe convencer pelas suas ideias. O que é que ele fez com Eva? Ele veio e atentou com ideias que não eram verdadeiras. Ele lançou na mente de Eva a dúvida. E começou a dizer que se ela comesse do fruto seria igual a Deus. Começa a distorcer o que Deus disse. Começa a sugerir que aquilo que Deus falou não é bem assim. Não pode ser levado a sério. Que Deus inclusivamente está preocupado porque se eles comerem pode acontecer que eles se tornem iguais a Deus. E começa a fazer um jogo de pensamentos, de ideias na cabeça de Eva, que Eva fica confusa. E São Paulo diz aqui claramente: eu tenho receio que aquilo que o diabo fez com Eva o faça com vocês, com a astúcia que ele tem de palavra e pensamento, seja capaz de corromper o vosso entendimento e vos apartar. Não é o diabo que nos aparta de Cristo. Nada nos pode separar do amor de Deus. Somos nós que nos apartamos quando nos deixamos enganar pelas suas mentiras. É isso que Paulo diz aqui. A grande ferramenta do diabo é mentira. Ele mente às pessoas. Ele usa-se de pessoas que já lhe sujeitaram a vontade para falar na boca dessas pessoas e lançar mentiras na sociedade para que as pessoas se acostumem a elas e as vivam. E na medida em que as pessoas creem e obedecem, elas vão colocando a sua vida debaixo do domínio de Satanás. Por isso é que nós precisamos da verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E diz a Bíblia, é a verdade que nos liberta. Liberta o quê? Liberta o potencial que há dentro de si. Eu vou repetir, a verdade liberta o potencial que há dentro de si. Quando você ouve a palavra, quando você escuta a verdade do Evangelho e recebe no coração, aquilo que Deus diz pela palavra vai libertar a sua vida de mentiras, de erros, de pensamentos contrários à verdade, de emoções, sentimentos errados. E aquilo que Deus lhe deu, que é o seu potencial confiado pelo Senhor, vai se libertar para se manifestar em bênção para si e para os outros. Entende? Então a grande ferramenta do diabo é a mentira. É bom que a gente entenda isto,
Porque hoje há um grande folclore com diabos e demónios. Há gente que vê diabos e demónios em tudo e em todos os lugares. E vamos entender esta verdade: o diabo foi derrotado, foi despojado, foi pisado por Jesus, perdeu o poder, e agora ele vive neste mundo usando a ferramenta da mentira para enganar as pessoas e convencê-las a viver ao contrário daquilo que Deus diz. Deus diz uma coisa e ele tenta convencer as pessoas do contrário. Esse é o seu trabalho. Por isso é que os anos vão passando e o mundo vai, digamos assim, vai ficando conformado com coisas como o aborto. Os anos vão passando e o mundo vai se abrindo para práticas que Deus condena. E as pessoas vão achando normal, natural. Qual é o problema? É a evolução. E isto é a estratégia do diabo, a mentira. O que é a mentira? A mentira é o contrário, é o oposto daquilo que sai da boca de Deus. Cada vez que você ouvir alguma coisa que está em oposição ao que diz a palavra, isso é mentira, isso vem do inferno, isso é uma astúcia maligna para corromper o pensamento. E nós temos que ter cuidado com isto. Por isso é que nós ensinamos aqui na igreja, todos nós temos que fundamentar a nossa vida sobre a palavra. Deus diz: eu creio. Não está escrito, não aceito, não me interessa. Não, mas eu senti, eu vi, não me interessa. Deus diz: eu creio. Não está escrito na palavra, eu não recebo. Porque é a verdade que revela todas as coisas. É a palavra aberta e revelada pelo Espírito Santo que nos mostra o que é de Deus e o que não é, o que está certo e o que não está, o que vem pelo Espírito e aquilo que é influência do maligno para corromper a nossa cabeça. Então anote isto: o diabo não pode roubar o seu potencial, repita comigo. Mas ele vai tentar enganar-te. De que maneira? Tentando-te convencer que tu és um lixo, não vales nada, não serves para nada, não sabes fazer nada, és um zero à esquerda, estás a mais na terra, devias morrer inclusivamente. Esse é o seu trabalho. E quando ele consegue convencer uma pessoa, que de facto ela não serve para nada, essa pessoa pode ser cheia dos potenciais, que ela não vai fazer nada com aquilo que Deus lhe deu. E quantas pessoas não estão por aí cheias de habilidades, capacidades, dons, gente que tem dentro de si tanta coisa boa para dar, para fazer, mas convenceu-se por mentiras que o diabo trouxe, que não presta, que não tem valor, que não é capaz, que é inferior, que aquilo que fizer com a sua vida não vai tocar ninguém, portanto não vale a pena fazer. E quando o diabo convence uma pessoa de que ela não é capaz, de que ela não tem, ou que aquilo que ela tem não serve, ela pode ser cheia de uma graça divina, mas ela não vai fazer nada com aquilo que ela tem dentro de si. Então o diabo não pode roubar, mas ele vai tentar parar aquilo que você tem dentro de si. Conseguem me entender? Por isso é que eu disse aqui há pouco tempo, quando Deus falou com Josué, lembra-se? Deus disse a Josué uma vez e outra e ainda outra: tem bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo. Eu disse aos irmãos, Deus disse aquilo a Josué por quê? Porque Josué não precisava de acreditar em Deus, ele já acreditava há muito tempo, mas ele precisava de acreditar nele próprio. Estava a começar uma tarefa gigantesca. Moisés tinha morrido, ele ia assumir o lugar do profeta, tinha uma terra para conquistar, era um jovem, estava assaltado pela insegurança. E Deus disse mais do que uma vez: tu vais conseguir porque eu sou contigo. Tens que te esforçar, tens que te animar, tens que lutar, tens que fazer a tua parte. Eu estou contigo. Deus disse aquilo porquê? Deus o repetiu tantas vezes, porquê? Porque Josué tinha necessidade de acreditar que ele
era capaz. Ele já sabia que Deus era com ele, mas ele precisava de acreditar que ele, Josué, era capaz de desempenhar aquela tarefa. E este é o trabalho do diabo, é tentar convencer-nos de que não somos capazes, de que não temos, de que não podemos, de que não sabemos, de que não conseguimos tocar ninguém, alcançar ninguém com aquilo que Deus nos deu. E essa é a grande mentira que trava tantas pessoas até dentro da igreja. Pessoas habilitadas, capacitadas, cheias de habilidades divinas, e dizem: eu, pastor, não sirvo para nada, não sou nada, sou uma porcaria, sou um lixo. Quem te disse isso? Quem te convenceu disso? Não foi o Espírito Santo, porque a verdade diz que tu és um abençoado com toda a sorte de bênçãos. A verdade diz que tu vieste ao mundo para ser cabeça e estar por cima. A verdade diz que Deus te deu dons e vocações e não se arrepende daquilo que te confiou. Então, essa outra voz não é de Deus, é do diabo. Alguém pode dizer amém? Amém. Posso ouvir o seu amém? Amém. Então, São Paulo disse aos Coríntios: o meu receio é que o diabo vos engane como enganou Eva, e vem com conversas e palavrinhas e pensamentos e todo esse tipo de coisa, e se vocês acreditarem, ele vai paralisar-vos, ele vai tirar-vos do caminho, ele vai desviar-vos do rumo que Deus tem para vocês. Deus tem alguma coisa para si, você é uma pessoa valiosa e importante, dentro de si há um grande potencial. Não deixe que o diabo o leve a acreditar de que você não presta, não vale nada, não serve para nada, não tem nada para dar. Toda a gente tem alguma coisa para dar, capaz de edificar os outros e abençoar os outros e fazer diferença, incluindo tu. Terceira sentença: descobre o teu potencial e não vivas a cobiçar o potencial dos outros. Descobre o teu, não vivas a cobiçar o potencial dos outros. Existem pessoas que cometem um erro grave, querem ser como os outros, querem ter o que os outros têm. Porque aquele irmão canta tão bem, eu também quero cantar. Aquele irmão dança tão bem, eu também quero dançar. Aquele irmão profetiza tão bem, eu também quero profetizar. Aquele irmão a orar tem alguma coisa de especial, eu também quero ter. Irmãos, cada um recebeu de Deus os seus talentos, os seus dons e as suas vocações, e cada um de nós tem que descobrir qual é o seu potencial. Porque se você viver a cobiçar o que os outros são, têm e fazem, você vai se partir. Você vai se partir. Sabe porquê? Porque você não vai conseguir ser, nem ter, nem fazer o que os outros são, têm e fazem. Você vai ser, ter e fazer de acordo com aquilo que Deus lhe deu a si. E se Deus quisesse que você fosse, tivesse e fizesse aquilo que o outro tem e está a fazer, Ele tinha-lhe dado a si o mesmo potencial que deu ao outro. E muitas vezes nós vivemos cobiçando aquilo que os outros têm, são e fazem, em vez de descobrirmos qual é o potencial que Deus colocou dentro de nós. Entende? Leia comigo 1 Coríntios 7:20. 1 Coríntios 7:20, São Paulo diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Repita lá isto comigo: cada um fique ou permaneça na vocação em que foi chamado. Ele falava de família neste caso. Mas eu estou a agarrar este verso para dizer aos irmãos: você tem que perceber qual é a sua vocação, quais são os dons que Deus lhe deu, qual é o seu potencial, que talentos você tem. E é aí que você deve ficar.
Porque se você sai daquilo que é o potencial que Deus lhe deu, você vai se partir emocionalmente. Não vai ter sucesso, não vai fluir. Entende? Repara neste exemplo. Imagina alguém que quer ser pregador. Não, porque o meu sonho é ser pregador, eu quero pregar, dar gritos, eu quero dar mensagens lindíssimas. Mas a questão é, tem dom para isso? Não, se eu me esforçar e se eu ouvir muitos outros e ver como é que fazem, vou conseguir fazer igual. Será? O que é que Paulo disse? Cada um permaneça na vocação para a qual foi chamado. Eu não posso andar a lutar para ser como os outros. Se você não recebeu dom para pregar, não pregue. Provavelmente você recebeu dom para alguma outra coisa. Entende? E é naquilo que Deus lhe deu que você precisa de crescer. Porque se você crescer naquilo que Deus lhe deu, você vai sentir-se realizado, a coisa vai funcionar, você vai ser bênção para si e para os outros. Porque está a operar dentro do potencial que Deus lhe deu. Há pessoas que, por exemplo, querem ser homens de negócio. Há gente assim, eu vou ser um homem de negócios. Por que é que eu não posso ser? Os outros são e eu não posso? Eu vou ser um homem de negócios. A questão é, você tem talento para os negócios? Tem a certeza que Deus lhe deu capacidade, habilidade de fazer negócios? É porque uma pessoa, quando tem talento para os negócios, ela faz negócios e ela ganha dinheiro. Mas quando uma pessoa não tem talento para os negócios, ela faz negócios e ela perde dinheiro. Esta é a verdade. Quando há um talento na pessoa, dado por Deus, as coisas fluem, acontecem. A pessoa tem ideias, põe em prática, funcionou. Quando a pessoa não tem o talento, a pessoa atrapalha-se. As coisas não fluem. Não é só uma questão de bênção, porque para muita gente tudo se resume a bênção e maldição, bênção e maldição, bênção e maldição. O seu problema é a maldição. A sua vantagem é bênção. Não é só bênção nem maldição. Há também a questão do potencial. Há pessoas que têm uma incrível habilidade para gerir. Gerem tudo bem, seja pessoas, seja coisas. Eles gerem e põem tudo a funcionar. Há outras pessoas que querem gerir também. Vão aprender, veem como é. Mas na hora de fazer, não funciona. Não resulta. Deixe-me dar um exemplo aqui prático, alguns vão conhecer. Há questão de 3, 4 anos atrás, quando o José Mourinho estava no topo da fama, e ainda por lá continua, quer se fale bem ou mal, lá vai ganhando, todos os anos ganha qualquer coisa, e há 3, 4 anos atrás, havia uma campanha nesta nação para se encontrar o novo Mourinho. E havia uma quantidade de gente, de 40 anos, técnicos de futebol, a imitar o Mourinho, a fazer como o Mourinho. Só que a questão é que há coisas que nascem com a pessoa. Há capacidades, há habilidades que nascem com as pessoas. E cada um tem que agir no potencial que tem. Então o que é que aconteceu? Andou-se aí durante algum tempo à procura do novo Mourinho. Não apareceu. Porque só existe um. Há de aparecer outras pessoas com potencial, com capacidade, com habilidades e que vão triunfar no dia que libertarem o que têm. E em vez de tentar copiar e imitar e ser igual,
libertarem o que está dentro deles e porem a funcionar. E na vida, até na igreja, muitas vezes é assim. As pessoas, em vez de descobrirem o seu potencial e operarem nele, as pessoas querem ser uma coisa para a qual nunca foram chamadas. Você sabia que hoje há muita gente que é pastor e nunca foi chamado para ser? Não tem chamada, não tem vocação, não tem dom. Mas eu quero ser, é meu desejo, eu sonhei que eu vou ser. Mas tem dom, tem chamada. É que se não tiver, não frutifica, não dá certo. Deus não vai cobrir uma pessoa que Ele não chamou. Aprendam hoje esta verdade: Deus não cobre uma pessoa que Ele não chamou. Deus não é responsável por pessoas que Ele não chamou. Mas a igreja chamou-me, mas Deus não. Mas o pastor chamou-me, mas Deus não. Deus só é responsável por pessoas que Ele chama. Entende? Que Ele unge, a quem Ele dá uma vocação, a quem Ele dá dons. Se Deus não chama uma pessoa, não a unge. Mas o pastor ungiu-me. Mas unção de pastor não é unção de Deus. Eu posso ungir aqui toda a gente, mas se Deus não colocar a unção dentro de si, garanto-lhe que o óleo na cabeça não entra dentro do coração. É disto que eu estou a falar. Por isso é que Paulo disse: cada um permaneça na vocação para a qual foi chamado. Descubra qual é a sua vocação. Descubra qual é os talentos que existem dentro de si e procure desenvolver esses talentos, andar nessa vocação, fluir nesses dons, para bem da sua vida e para a bênção daqueles que estão à sua volta. Posso ouvir amém? E sempre vai existir espaço e tempo. Alguém repita espaço e alguém repita tempo. Outra vez. Sempre vai haver espaço e tempo para a manifestação do potencial de cada pessoa. E com isto eu quero dizer que competir, eu repito, competir com o potencial dos outros é desprezar o seu próprio potencial. Há gente que vive competindo com o potencial dos outros, porque aquele tem, porque aquele é, porque aquele faz. Quero ser igual, quero fazer também, quero fazer melhor. Para que isso? Está a desprezar o que Deus lhe deu a si. Existe espaço e tempo para toda a gente manifestar o que tem da parte de Deus dentro de si. Isto é como as marés. Existem mais marés do que existem marinheiros. Há sempre espaço e há sempre tempo para que uma pessoa manifeste o potencial que ela recebeu da parte de Deus. Por isso não vale a pena competir. Não vale a pena andarmos aqui em guerras uns com os outros por causa daquilo que o outro tem ou não tem, por causa daquilo que o outro é capaz ou não é, por causa daquilo que o outro está a fazer de bem ou a fazer de mal. Se cada um descobrir o seu potencial e andar no seu potencial e o desenvolver, vai encontrar espaço e tempo para o manifestar, e será uma bênção para si e para aqueles que estão à sua volta. Então, descubra o seu potencial, não viva a cobiçar o potencial dos outros. Se Deus não o chamou para uma coisa, não vale a pena insistir nela. Se Deus não o chamou para uma coisa, não vale a pena insistir nela. Eu conheço pessoas que têm um talento para estudar e conheço pessoas que têm um talento para não estudar, trabalhar. Há pessoas a quem você dá trabalho pesado e o desenvolvem com uma rapidez impressionante. Se você os assentar numa sala de aula, eles morrem sufocados. Existem pessoas que, se você lhes der trabalho pesado para fazer, eles morrem.
Se você os assentar numa sala de aula a ouvir teorias que não se percebem, eles percebem tudo e aprendem tudo. Há ali um dom com a pessoa, há ali um talento que nasceu com a pessoa, e você não pode querer ser uma coisa para a qual você não nasceu. Você tem que viver naquilo que é o potencial que existe dentro de si. Eu só dou estes exemplos para você perceber aonde é que eu quero chegar. Bem, em quarto lugar, desprezar o talento ou o dom que se recebeu é negar ou invalidar os propósitos divinos. Provérbios 16, verso 4 tem aqui uma palavra interessantíssima. Provérbios 16, verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Vamos repetir: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até fez o ímpio para o dia do mal. Na minha opinião, o sábio exagera. O que ele quer dizer é: tudo tem um propósito. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez tem um propósito. A sua vida tem um propósito. O que Deus lhe deu tem um propósito. Você não é resultado de um acidente nem do acaso. Você é fruto de um propósito divino. Está alguém em casa? E então diz o sábio: isto é tão verdade que até vou exagerar. Deus até criou o ímpio para o dia do mal. Não é que Deus, entenda assim, não é que Deus crie o ímpio de propósito, como dizem alguns, que Deus cria pessoas más e nunca as deixa serem boas, vão ser más a vida toda, porque Deus precisa de pessoas más para que, quando chegar o juízo final, ter alguém para condenar. Porque se forem todos bons, não há ninguém para condenar. Então Deus criou ali uma raça de gente má, que Ele não deixa que se tornem bons, para que no juízo final Ele possa ter alguém para condenar e lançar no inferno. Não é essa a ideia. Quando a Bíblia diz até criou o ímpio para o dia do mal, quer dizer, Deus, quando faz alguma coisa, tem propósitos. Não é que Deus criou ímpios de propósito. O que isto significa é: Deus trabalha com propósitos. Ele não faz as coisas ao acaso, à sorte. Nada do que acontece aqui embaixo é resultado do acaso, é um acidente. E eu quero trazer isto para a sua vida. Você acha que nasceu e entrou no mundo por acaso? Por acidente? Você não acredita que há um propósito da parte de Deus para com a sua vida? Você não crê que faz falta a alguém? Você não acredita que existe alguém em algum lugar que vai precisar precisamente daquilo que Deus lhe deu a si? Vou repetir: você não acredita que existe alguém em algum lugar que em algum momento da vida vai precisar precisamente daquilo que Deus lhe deu a si? Não acredita nisso? É propósito. Há sempre um momento na vida de alguém que esse alguém vai precisar precisamente daquilo que Deus me deu, do potencial que Ele me deu. Ninguém nasceu por acaso, ninguém é resultado de acidentes. Nós somos o resultado de um propósito divino. É por isso que você não pode desprezar o que Deus lhe deu. Você não pode atrofiar nem prejudicar os talentos, os dons e as vocações. Para quem não sabe o que são talentos, talentos são habilidades inatas, nascem consigo. Você nasce e já traz consigo aquelas capacidades, aquelas habilidades de fazer alguma coisa bem feita, nasce com a pessoa. Dons é alguma coisa que Deus acrescenta à pessoa depois dela receber Jesus como Senhor e Salvador. E a vocação
é um propósito divino para a vida da pessoa, que já existia no coração de Deus e que se vai revelando à medida que a pessoa caminha com Deus. É isso que é o potencial, os talentos, os dons e a vocação. E você não pode desprezar aquilo que Deus pôs dentro de si e dizer, não, porque o que eu sei fazer não vale a pena, não adianta, não toca a ninguém, as habilidades que eu tenho, as minhas capacidades são fracas, são inúteis. Não pode dizer isso, sabe porquê? Porque quando Deus o criou para um propósito. Por isso é que diz a Bíblia, leia comigo, o Senhor fez quantas coisas? Todas as coisas. Para quê? Para atender aos seus próprios desígnios. Então, tudo o que Deus criou, Ele capacitou, Ele habilitou para um propósito específico. Há aqui alguém que é criatura, há aqui alguém que é criação de Deus. Se há aqui alguém que é criação de Deus, diga amém. Se há aqui alguém que é produto da evolução, diga eu. Criação. O que é o criacionismo? O criacionismo é a convicção de que Deus é o criador do homem. O criacionismo é a convicção de que Deus criou o homem do pó à sua imagem e semelhança. O evolucionismo é a convicção de que o homem é resultado de uma evolução produzida pela natureza. Em outras palavras, o homem foi macaco e hoje é aquilo que se vê. E nós não cremos na evolução, nós cremos na criação. Nós não cremos que o homem evoluiu de chimpanzé, de primata, de orangotango, àquilo que é hoje. Nós acreditamos na criação. Deus nos fez, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E quero dizer aqui aos irmãos que é triste que nas escolas os nossos filhos sejam ensinados a respeito da teoria da evolução, mas que não sejam ensinados a respeito da teoria da criação. Somos um país que se diz cristão e nas escolas ensina-se a teoria da evolução, que o homem é descendente de macacos, e não se ensina a teoria da criação. Ao menos pode-se dizer, existe esta teoria e existe também esta outra teoria, e deixem a rapaziada ouvir e chegar à sua própria conclusão. Mas não, teoria da criação não se ensina na escola, mas teoria da evolução ensina-se. É o espírito deste mundo, é a tal argúcia de Satanás, alguém me entende? De enganar as pessoas. E lá está a rapaziada na escola a aprender que existe um chimpanzé que diz que o homem descende do macaco, mas não dizem que o homem que desenvolveu esta teoria se arrependeu do que disse e se converteu ao Evangelho no fim da vida. Alguém sabia disto? Sabiam? Charles Darwin, não é? Arrependeu-se da teoria que levou anos a desenvolver, converteu-se ao Evangelho e depois tentou no resto da sua vida lutar contra a teoria que defendeu a vida toda. Só que é impressionante que as pessoas
só sabem a parte de o homem descendo do macaco. Como o diabo gosta de agarrar as mentiras e lançá-las dentro da cabeça das pessoas para desviá-las da verdade. Oh, graças a Deus, porque eu e tu acreditamos que nós não evoluímos de macacos, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, irmãos, o Senhor te criou, tu crês nisso? Tudo o que Deus cria, Deus capacita, Deus habilita para produzir alguma coisa de acordo com o fim com que foi criado. Quando Deus te fez, Ele te capacitou e te habilitou para alguma coisa nesta vida. Tu não entraste aqui sem habilitações, sem capacidades, sem potencial. Portanto, há um propósito na tua vida. Eu vou repetir, há um propósito divino na vida de cada pessoa que está aqui dentro hoje. Há um propósito divino na vida de cada pessoa que está aqui dentro hoje. E por isso Deus lhe deu um potencial a si, que você tem que conhecer e libertar, por causa desse propósito que está sobre a sua vida. Então valorize aquilo que você tem, valorize o que você é, valorize o que você sabe, valorize os seus dons, os seus talentos, a sua vocação. Você tem que valorizar a sua pessoa, porque há gente que valoriza os outros, mas não se valoriza a si. Os outros sabem, os outros são, os outros podem, os outros conseguem, e nunca é capaz de dizer: mas eu também sou filho de Deus, também sou criação de Deus, não sou fruto do acaso, não resulto de um acidente, portanto eu tenho um potencial e eu também sou capaz de fazer alguma coisa de jeito, eu também sou alguém que tinha alguma coisa para acrescentar a esta vida. Eu nasci com um propósito. Valorize aquilo que você tem, o que Deus lhe deu a si. Quinta sentença: o trabalho disciplinado, alguém repita. O trabalho disciplinado aperfeiçoa e faz crescer o potencial. Uma pessoa pode ter um incrível potencial dentro de si, se não o trabalhar com disciplina, com afinco, essa pessoa acaba por não produzir o que poderia produzir. Alguém repita comigo 3 vezes a palavra trabalho. Alguns nenhuma vez repetem. Tal é a alergia que têm ao trabalho. Trabalho. Deus não nos criou para a ociosidade. Deus não nos criou para a preguiça. Deus não nos criou para o lazer. Deus não nos criou para desfrutar da vida. Deus criou-nos para trabalhar. Onde é que isso está escrito, pastor? Na Bíblia, livro do Gênesis. Que Deus criou o homem do pó da terra, à sua imagem e semelhança, e o pôs no jardim. Para quê? Para lavrar o jardim e para cuidar dele, para o proteger. Deus criou o homem para trabalhar. E o homem trabalhava o dia todo, e no final do dia diz que Deus aparecia para ter comunhão com Adão e Eva. Há gente que diz: Deus aparecia no fim do dia porque era o pôr do sol, uma hora muito romântica. Não, Deus aparecia no fim do dia porque era quando eles deixavam de trabalhar. Porque há gente que pensa que Deus criou Adão e Eva para andar lá a dizer aleluia no jardim. Aleluia, aleluia, aleluia. Foram criados para um propósito. Foram criados para cultivar um jardim. Foram criados para proteger aquele jardim, para encherem a terra. Veja só o que é que eles não tinham que trabalhar. Não foi o que Deus disse? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra.
é a vossa missão. Dominai tudo o que eu criei, aves do céu, peixes do mar, os animais do campo. Era uma grande responsabilidade e era muito trabalho pela frente. E uma pessoa pode ter muito potencial dentro de si, mas se não tiver afinco, se não for uma pessoa empenhada, responsável e trabalhadora, marca passo na vida. Repito, marca passo na vida, porque o trabalho leva a nossa vida para a frente. Há gente que só ora, lê a Bíblia, canta cânticos, mas o trabalho leva a nossa vida para a frente. Um dia Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Este verso é bom para os preguiçosos. Alguém concorda? Foi Jesus que disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não era preguiçoso. Jesus trabalhava e trabalhava muito. Até aos 30 anos trabalhou como carpinteiro. Podia ter-se recusado e ter dito: não, eu sou quem sou, não trabalho. Quando chegar aos 30 começo o ministério, eu sou quem sou filho de Deus, eu trabalhar como carpinteiro, nem pensar. Mas até começar o ministério, ele fazia alguma coisa, ele trabalhava, ele era carpinteiro. Jesus é um exemplo para nós. E o trabalho disciplinado aperfeiçoa e faz crescer. Repito, aperfeiçoa e faz crescer o potencial de uma pessoa. Você sabe cantar? Trabalhe muito e vai cantar muito bem. Sabe tocar? Trabalhe muito e vai tocar muito bem. Sabe administrar? Trabalhe muito e vai saber administrar melhor. Recebeu um dom da parte do Senhor para alguma coisa? Desenvolva-o, como São Paulo disse a Timóteo. E quando você o desenvolve e o trabalha com afinco, você vai fluir mais e mais e mais naquilo que Deus lhe deu e obter mais resultados. O trabalho disciplinado aperfeiçoa e faz crescer o potencial. Alguém se lembra da parábola dos talentos? Há um homem que recebe 5 talentos, lembram-se? E o que é que ele fez com aqueles 5 talentos? Trabalhou e granjeou outros 5. Ele dobrou o valor. E depois de dobrar o valor, diz que ele recebeu por transferência o talento do servo inútil. Vejam como o trabalho daquele homem desenvolveu o potencial dele. Começou com 5, mas o trabalho disciplinado e esforçado lhe trouxe mais 5 e depois uma recompensa adicional. Mais um que veio de um servo inútil. Alguém repita comigo: compensa trabalhar com disciplina. 6º lugar, 6ª sentença: o potencial que te foi confiado é necessário a alguém, tem grande utilidade, por mais insignificante que te possa parecer. Por vezes as pessoas desistem de si próprias porque elas acham que aquilo que elas sabem fazer é muito insignificante. Pastor, mas aquilo que eu sei fazer é tão insignificante, é uma coisa quase que nem se dá por isso. Mas o potencial que te foi confiado é necessário a alguém. Ele tem grande utilidade, por mais insignificante que ele te possa parecer a ti. Tu podes achar que aquilo que tu sabes não vale nada, é insignificante, é muito pouco, mas eu garanto-te, é útil e vai ser útil a alguém em algum momento da tua vida. Portanto, valoriza aquilo que tu tens. Leia comigo Marcos 9:41.
Em Marcos 9, 41, há uma expressão que tem a ver com água, um copo de água. Marcos 9, 41 diz: porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Ouça bem isto. Você acha que ter o talento de dar copos de água é alguma coisa de importante? Tem expressão, significado? Sim ou não? Aparentemente, parece não ter. Pastor, o meu talento é dar copos de água. A expressão significa alguma coisa que parece não ter grande importância. Mas o Senhor Jesus disse: se alguém der um copo de água a um discípulo, a um servo, em meu nome, vos garanto, vai ter galardão. Muitas vezes nós só valorizamos o que se vê, o que dá nas vistas, o que solta foguetes. E toda a gente quer fazer alguma coisa que solte foguetes, que dê nas vistas, que chame a atenção, que traga aplausos. Também nunca se esqueça que quanto maior for a glória, maior é a responsabilidade. Nunca se esqueça desta verdade. E há gente que quer a glória das coisas, mas não quer ou não suporta depois a responsabilidade delas. Então fique na vocação para a qual você foi chamado, para não se partir. Todo o potencial é importante e útil. Você pode achar que aquilo que sabe fazer é tão pouco, mas aquilo que você sabe fazer pode ser tremendamente útil a alguém. Oh, irmãos, qual é mais importante? Eu que estou aqui a pregar ou os irmãos que estão ali a tomar conta do som? Alguém vai dizer: bem, o pastor é mais importante porque tem a palavra, e a palavra alimenta, e a palavra sustenta, a palavra é pão. Isso é verdade, mas deixe-me dizer que podem estar ali sentados tendo um potencial que é perceber daqueles botõezinhos todos, e aparentemente pode parecer que aquilo que eu faço aqui é muito mais importante do que aquilo que eles fazem ali. Mas se eles moverem um dedo e fecharem 2 botões, não se ouve nada aqui dentro. Eu posso falar, metade da assembleia não ouve. Lá em casa ninguém ouve, começam a telefonar, a mandar e-mail. Não se ouve, não se escuta nada. Isto para dizer o quê? Que existem por vezes pessoas que pensam que aquilo que fazem é tão insignificante, é tão pequenino, é alguma coisa tão insignificante que não vale a pena fazê-lo. Vale. Porque tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer, por mais pequeno que seja, acaba sempre por ser útil a alguém em algum momento. Eles precisam de me ouvir, e eu preciso que eles me ajudem dando-me o melhor som possível, e eu fazendo aquilo para a qual fui chamado, e eles fazendo aquilo para a qual foram chamados, juntos, dando o melhor, nos abençoamos a nós, abençoamos quem está aqui dentro e abençoamos quem nos vê à distância. Então, o potencial que te foi confiado é necessário. Diga: o meu potencial é necessário, tem grande utilidade, por mais insignificante que seja, ou que pareça ser. Amém? Sétimo,
E último ponto da mensagem, última sentença. Um potencial desaproveitado pode extinguir-se. Eu não quero dizer com isto que ele vai ser arrancado da pessoa, mas extingue-se. Está lá, mas entra em estado de coma. Assim como uma pessoa entra em coma, está lá, está viva, o coração bate. Quando se fala, a pessoa ouve, mas está em coma, não produz nada. Assim muita gente tem um potencial em estado de coma. Entende? Porque cada vez que nós desaproveitamos, não, eu não sei fazer nada, não sou capaz, não acredito que eu saiba, eu não vou fazer, eu não vou avançar, eu me recuso, a pessoa desaproveita o potencial que tem e ele começa a extinguir-se. Sabia? Quando você sabe fazer alguma coisa e deixa de o fazer por muito tempo, há uma altura que você quer fazê-lo, ainda existe lá qualquer coisa, mas já não flui. Deixou de fluir. Está em coma. Está ligado às máquinas. Está a extinguir-se. Precisa de ser reavivado. E todo o potencial desaproveitado pode extinguir-se. E agora ouça, e outros, alguém diga outros, e outros poderão ser levantados a fazer o que nos foi confiado a nós. Porque quando eu extingo o potencial que Deus pôs em mim, de repente pode aparecer alguém até com menos qualificações do que eu a fazer aquilo para a qual eu fui chamado. Isso é tão doloroso, porque toda a gente foi chamada para alguma coisa, para fazer alguma coisa, entende? E há gente que se nega, recusa-se. Há pessoas que dizem a si próprias, eu não sei, eu não posso, não sou capaz, não tenho tempo. E a pessoa desaproveita aquilo que Deus lhe deu, seja por talentos, por dons, por vocações, e aquilo extingue-se na pessoa. É alguma coisa que fica adormecida e de repente vem uma outra pessoa, talvez com um nível de potencial inferior, e começa a fazer aquilo que havia sido confiado a outro. E porquê? Porque aquele que tinha a incumbência deixou extinguir o potencial que havia dentro de si. Deus não tira nada a ninguém, mas nós é que muitas vezes deixamos mirrar aquilo que Deus pôs dentro da nossa vida. Posso ouvir o seu amém? Terminamos com Mateus 25. E Mateus 25 diz no verso 28. Mateus 25, verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Esta história fala dos tais 3 homens que receberam importâncias financeiras. O Senhor deu talentos. Talentos representava na época valores financeiros muito altos para fazerem negócios. E você conhece que na história há um homem que faz mirrar o que tem. O homem diz, não faço, não vou negociar, não vou granjear, vou devolver o que recebi. E o que é que acontece? Acontece que ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um potencial, foi-lhe confiada uma tarefa, mas porque fez mirrar o que recebeu, não trabalhou com afinco, não o desenvolveu, aquilo que ele tinha passou para outro. Ou seja, um outro foi acabar por fazer aquilo que era para ele fazer. Entende?
Se você tem um potencial dentro de si para qualquer coisa, e sei que você tem, não o deixe morrer. Não o atrofie, não o prejudique, não o deixe mirrar. Solte-o em nome do Senhor Jesus. Porque Deus precisa daquilo que você tem dentro de si. Por isso é que você nasceu e está aqui. Amém. Para nós terminarmos, verso 30. Lançai, pois, o servo inútil. Alguém repita: servo inútil. Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguém repita: servo inútil. Quero terminar dizendo isto. Um inútil é uma pessoa que decide não fazer nada com o que tem. Entende? Um inútil é uma pessoa que decide não fazer nada com o que tem. Isso é um inútil. Porque há gente que diz: eu sou um inútil, pastor, eu nasci um inútil. Isso não é verdade. Você tem potencialidades, tem capacidades, tem habilidades, tem talentos. Agora, um inútil é uma pessoa que decide não fazer nada com aquilo que tem. Decide ser um inútil. Então, para arrematar, ninguém nasce inútil. Repita comigo: ninguém nasce inútil. Agora, há pessoas que decidem viver como inúteis. Ninguém nasce inútil, mas há pessoas que decidem viver como inúteis. Não são, mas decidem viver como inúteis. Porquê? Porque têm condição de tirar um curso, não tiram. Têm condição de fazer umas horas extras e ganhar mais algum e levar a vida para a frente, não o fazem. Têm condição de melhorar alguma área da vida, não melhoram. Têm a oportunidade de fazer alguma coisa na casa de Deus, ficam para trás. Ninguém nasce inútil, mas há pessoas que decidem viver. Não é ser, porque nunca o serão. Ninguém é inútil. Existem pessoas que decidem viver como inúteis. Aqui não há ninguém inútil, mas quem sabe há pessoas que decidiram viver como tal. Estão de braços cruzados na vida. Não fazem nada a não ser chorar e lamentar e reclamar e resmungar e chutar a bola, no sentido de viver a queixar-se, chutando tudo e todos, reclamando de tudo e todos. E no entanto, dentro de si há um potencial que você não aproveita. Você não é um inútil, mas quem sabe decidiu viver como um inútil. Por favor, em nome do Senhor Jesus, pare de viver como inútil, porque você pode ser tremendamente útil a mim, a esta comunidade, a quem está à sua volta, à sua família, aos seus vizinhos, a quem o rodeia. Deus não criou ninguém para ser um inútil. Portanto, decida não viver como tal em nome do Senhor Jesus. E eu quero terminar e agradecer a Deus pela sua vida. E quero dizer aqui hoje que agradeço a Deus pelo potencial que lhe deu. Agradeço a Deus pela pessoa que você é. Agradeço a Deus pelos dons, os talentos e as vocações que você tem dentro de si. Agradeço a Deus porque você nasceu com um propósito e oro para que esse propósito se cumpra e você nunca, em tempo algum, aconteça aquilo que lhe acontecer, nunca decida viver como uma pessoa inútil, porque você é alguém de muito valor e que faz muita falta. Há alguém, em algum momento da vida, você será útil com aquilo que Deus pôs dentro de si. Acredite nisso, viva isto em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos agarrar nessa pessoa que está perto de nós pela mão e vamos dizer: este irmão não é inútil.
Esta é uma pessoa tremendamente útil, muito importante. Esta é uma pessoa a quem Deus capacitou, habilitou. Esta é uma pessoa a quem Deus deu a capacidade de fazer diferença em algum lugar, em algum momento, a alguma pessoa. Pai, eu oro por este irmão, para que ele decida viver tudo aquilo que é propósito para a sua vida. No nome de Jesus, nós destruímos as mentiras de Satanás na mente dele e destruímos todo o pessimismo, todo o desalento, todo o desânimo, toda a frustração. Nós destruímos